Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco através dos nossos canais. Telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação gravada. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 20 do livro Pão Nosso, que será lido pelo nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Marcha. Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 13, versículo 33, quando diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Comentário de Emmanuel. Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Emmanuel,
Desta vez, usando o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 13, ele faz uma reflexão muito importante e tão atual para todos nós. E no capítulo 13, Lucas nos traz vários ensinamentos. Entre eles, quando ele nos alerta, Jesus nos alerta aqueles que estavam ouvindo, sobre a urgência do arrependimento e as consequências de não se afastar do erro. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós temos que nos arrepender dos erros que cometemos e as consequências de não se afastar do erro. Nós sabemos que se a gente continua no erro, nós vamos ter as consequências lá na frente. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Ele também nos fala a parábola da figueira, enfatizando a importância de dar frutos e a necessidade de uma segunda chance. Então, todos nós temos que dar frutos. E se por algum motivo nós falharmos, ele vai nos dar uma oportunidade, uma segunda oportunidade, para que a gente possa fazer florescer, os frutos das nossas plantações, daquilo tudo que nós fizemos. Mais adiante, Lucas também registra a cura de Jesus de uma mulher que era aleijada há 18 anos. E pelo seu poder e compaixão, ele restaura a saúde e a liberdade da mulher, mostrando a todos o desejo dele de trazer integridade e restauração a todos. Não há discriminação nenhuma, todos são irmãos, todos merecem receber a sua atenção, a sua compaixão. E depois vai aparecer no finalzinho Jesus expressando seu profundo amor pelo povo, seu desejo de reuni-lo, mas também nos advertindo sobre o julgamento que virá para aqueles que persistirem em sua incredulidade. Aqueles que não acreditarem, aqueles que não buscarem se melhorar, vão prestar contas. E aquela ideia que todos tínhamos de que vai haver um julgamento, que Deus vai nos colocar assim, assado, não vai ter necessidade de nada disso. A nossa própria consciência vai nos julgar e nós vamos perceber onde nós acertamos, onde nós erramos, onde nós vamos precisar recomeçar. Então Lucas registra nesse capítulo 13 o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Era comum naquela época fazer sacrifício de sangue de animais, e ali foram colocados sangue dos cristãos junto. Era a crença dos romanos, E Jesus responde: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus está nos alertando que a causa da morte não importa. Todos nós vamos morrer e vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Então, não vamos ficar preocupados. Fulano morreu assim, morreu assado, um sofreu mais, outro sofreu menos, não importa. Todos nós vamos perecer e se nós não nos arrependermos das falhas que nós cometemos, não procurar melhorar, nós também vamos perecer, mas perecer com a morte física, mas principalmente a morte espiritual. Nós vamos passar um período de reajustamento no plano espiritual.
E Lucas registra então que Jesus contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então aqui fica claro, né, que todos nós temos que dar frutos. E se por algum motivo não dermos, teremos a segunda chance. Então, para isso, cavar ao redor dela e adubá-la, né? Quer dizer, remexer na sua base, remexer internamente cada um de nós, para que a gente possa corrigir aquilo que a gente ainda não faz adequadamente. E aí sim, nós devemos dar frutos, e aí vamos seguir em frente com novas oportunidades. Senão, seremos cortados e vamos recomeçar a lição. Não há como fugir, né? Mais adiante, Lucas nos diz: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à sua frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Então, para o judeu, o sábado era o dia do repouso. Era um dia que não se fazia nada, né? E Jesus fez uma cura no sábado. E aí Jesus aproveita para nos dar mais uma lição, né? O Senhor lhe responde: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Então Jesus realmente não perdia oportunidade, né? Tudo era motivo de ensinamento. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então as pessoas compreenderam que o sábado, o dia do repouso, seja sábado, seja domingo, qualquer que seja o dia, ele é importante. Mas não é porque tem uma regra de que aquele dia é do repouso que não vai se fazer mais nada. E Jesus foi muito claro: você não cuida dos seus animais, por que não vai cuidar dos irmãos? Então, precisamos realmente ficar atentos e fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. E mais à frente, alguém pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. E então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Então é uma outra lição que Jesus nos dá, né?
da importância de realizarmos. Não basta a gente ouvir as palestras, praticar cultos e não se modificar, né? Continuarmos na porta larga, porque a porta larga é a porta da perdição. Tudo é muito fácil. E a porta estreita, ela exige sacrifício, ela exige concentração, exige vigilância de nós próprios para que a gente não cometa erros. E quando ele diz haverá choro e ranger de dentes, porque realmente ninguém quer ser excluído. E mais uma vez a gente vê que Jesus, ainda que neste momento nos excluísse, ia nos dar uma nova oportunidade para que a gente possa corrigir os caminhos errados. É mais ou menos quando a gente está na escola, que a gente não aprende a lição e no final do ano a gente fica reprovado. Eu passei por essa experiência, é muito dolorosa. Mas não cheguei a chorar nem ranger dentes, mas deu para perceber nitidamente que aquele ano foi praticamente perdido. Então eu tive que voltar no ano seguinte, estudando com mais afinco, com mais atenção, me dedicando mais ao estudo para que naquele ano eu passasse nas lições e conseguisse então a minha redenção, né? E poder seguir em frente no meu estudo. Então é uma experiência que vale a pena. Então, se no meu caso aquela reprovação me serviu de exemplo, né, de correção, foi muito importante para mim. E a partir dali, como a gente dizia na época, tomei vergonha na cara e voltei a estudar direito, como eu sempre tinha estudado. Naquele ano eu relaxei e aí perdi um tempo. Mas tive a nova oportunidade que sempre Jesus nos dá. E mais ao final, chegamos na frase que Emmanuel aproveitou, né? Em que Jesus diz: mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Lá no início, Lucas nos lembra que ele estava a caminho de Jerusalém para passar por todo o martírio. E ele coloca claro que nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, para nós aqui, como Jesus coloca, não é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a terra prometida, é o espaço onde nós vamos atingir a nossa felicidade. Então, todos nós um dia nos reuniremos nessa Jerusalém, né? Que uns chamam de céu, outros chamam de nirvana, não importa, o nome é o que menos importa. Haverá um dia, então, que nós estaremos todos juntos. E, na continuação, Lucas registra ainda Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então ficou muito claro para nós, registrado por Lucas, essas várias passagens que Jesus nos ensinou para que a gente consiga seguir o caminho reto, né? O caminho certo, para no final nós dizermos: bendito o que vem em nome de Senhor. Senhor, eu venho em seu nome, pratiquei tudo o que eu pude e agora eu serei reconhecido, certamente, cada um de nós, neste momento. E na certeza de que se não conseguirmos da primeira vez, vamos ter outras oportunidades. Ninguém ficará para trás. E Emmanuel, então, nos adverte que seguir em frente é importantíssimo, mas a grande busca é pela edificação espiritual definitiva. Então a gente caminha um pouquinho no plano espiritual, melhora um pouquinho, mas a gente ainda cai. Por quê? Porque a gente ainda tem obstáculos pela frente. E Emmanuel nos diz: indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras,
transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. E Emmanuel nos lembra, podemos aplicar esse ensinamento para a nossa experiência, nesse roteiro para Jerusalém, nos nossos testemunhos redentores. Agora, é imprescindível esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Então, muitas vezes, a gente acha que simplesmente por estar cumprindo as leis morais, né, as leis dos homens, por não desejar o mal para ninguém, que a gente já está no caminho. Mas nós sabemos que não basta ficar neutro, nós temos que fazer o bem. E é isso que Emmanuel nos esclarece. Muita gente acha que caminhar é entrar em situações de evidência no mundo, quer dizer, se destacar, títulos, né, reconhecimento, conquistar posição de destaque, e ele bota bem claro, transitório, porque um dia tudo acaba. E outras vezes trazendo expressões financeiras, ou seja, ficando muito rico. E a gente acha que tem dinheiro, tem poder, tem reconhecimento das pessoas, então que é o suficiente. E Emmanuel nos alerta, não é isso. Os chamados homens de rotina talvez detenham mais probabilidades a seu favor. Ou seja, aquele que não busca essas evidências, aqueles que não ficam correndo simplesmente atrás das coisas materiais, então aqueles que têm a sua rotina, oram todos os dias, partem para o seu trabalho, realizam o bem que está ao seu alcance e retornam ao seu lar no final do dia. Parece que a pessoa tem uma vida monótona, né? Mas na verdade ela está vigilante e está construindo a sua Jerusalém futura. Emmanuel nos lembra, a personalidade que domina nessas situações tem a marcha cheia de perigos, de responsabilidades complicadas, né? E muitas ameaças. Agora, quando a gente acha que está subindo, na verdade, se prepara, porque quanto mais você sobe socialmente, maior vai ser a queda quando nós tivermos que perder os títulos e o reconhecimento. Então Emmanuel nos lembra, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Então não é a parte externa que interessa, interessa o interior de cada um de nós. Então, pessoas acham que nos mais altos pontos da viagem está tudo ótimo, mas a sabedoria divina, ela fica observando, né? E não vai deixar que a gente se engane, e vai nos cobrar. O que fizeste dos dons que eu te dei? O que fizeste das oportunidades que você teve? Então o Emmanuel conclui para nós. Importa trabalhar, conhecer-se, o autoconhecimento é fundamental, perceber aonde eu acerto e aonde eu ainda erro, para corrigir. Se iluminar, quer dizer, buscar fazer o bem o tempo todo e atender ao Cristo diariamente, toda hora, todo dia, todas as oportunidades. E aí sim, Emmanuel nos diz, fixarmos a lição em nós. E estamos na Terra para exatamente com essas lutas da Terra, desgastando os nossos corpos, nós possamos um dia retornar através do renascimento. Então, tudo que nós conquistarmos serão aquisições do Espírito. E aquilo que nós ainda não estamos conseguindo, nós vamos ter novas oportunidades e vamos reencarnar, passar nas lições novamente e vamos aprender e vamos ser reconhecidos. E no momento oportuno, nós poderemos entrar pela porta estreita e chegarmos à Nova Jerusalém. Meus irmãos,
muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.